Bom dia, querida família. Bom dia a todos que estão nos vendo nesse momento. Vamos para mais uma aula sobre a palavra de Deus. Nós vamos falar sobre o assunto hoje, coisas que muitos acham que precisam fazer para serem salvos. Nós estamos falando então o que eu preciso fazer para ser salvo, essa série de estudos. Nós já vimos aí que para ser salvo nós precisamos se converter, que é aceitar a Jesus como nosso Salvador, que é mudar de direção, né? A conversão, ela significa que nós estamos indo para um caminho e de repente nós pegamos e mudamos de direção. Nós fazemos aqui uma conversão. Então, naturalmente, como nós já estudamos, naturalmente, se nós não tivermos aí um ensino, uma estrutura para alcançarmos o céu, o nosso caminho ela vai para a perdição. Então, se a misericórdia de Deus, através de nós que já somos salvos, anunciamos a palavra de Deus, e as pessoas, aquele que receber a palavra de Deus, aceitar aquela palavra, ela vai mudar de direção. Então agora ela já vai caminhar para a salvação. Então ela fez aqui uma conversão, por isso dessa palavra. E aí após a conversão nós vimos que só precisamos aí da santificação. Já alcançamos a salvação, temos que cuidar para não perdê-la, não perder a salvação. E aí nós entramos para uma luta espiritual, que é lutar contra o pecado, é vencer o pecado. O inimigo das nossas almas é o diabo e é ele que quer nos fazer pecar. Entendemos também que o sacrifício de Cristo é suficiente para a salvação. Só precisamos disso. Só precisamos entregar a nossa vida a Cristo, aceitá-lo. Mais nada para sermos salvos. Não precisamos fazer mais nada para alcançar a salvação. Então, quando nós falamos fazer alguma coisa, nós estamos falando que nós precisamos fazer alguma obra, né? Que tipo de obra que nós precisamos fazer para alcançar a salvação? Nenhuma obra. A obra de Cristo na cruz foi o suficiente. Então, para a gente falar sobre esse assunto hoje, eu vou fazer aqui uma demonstração de como era a salvação no Antigo Testamento. Para nós entendermos essa questão de que a salvação ela não vem pelas obras. E a ideia, né, da salvação vir pelas obras, ela vem isso já do Antigo Testamento. Porque era assim que funcionava. Então, para ser salvo, antes de Cristo, o Antigo Testamento, deixa eu pegar uma outra aqui, que esse aqui deu uma falhada. Antigo Testamento. A divisão da Bíblia, nós podemos colocar aqui antes de Cristo, né? E depois nós falaremos aqui do Novo Testamento, após a vinda de Cristo. Como que era a salvação no Antigo Testamento? Nós lembramos, nós vimos na aula passada, que Deus criou o ser humano puro, sem pecado, para ter aqui um relacionamento com Ele. E após a queda, após o pecado, que é a desobediência à lei de Deus, ao que Deus tinha ordenado, o contato com Deus, o relacionamento com Deus acabou-se ali naquele momento. Então não tinha mais esse contato. Para que o ser humano pudesse ter esse contato novamente, ele precisava externalizar, fazer obras para que ele pudesse ter esse contato com Deus e assim alcançar a salvação. Visto que a obra foi completa da salvação só após a vinda de Cristo. Mas, olha, o que Deus sempre quis e Ele sempre vai exigir na Bíblia é a adoração.
Então, para que nós venhamos alcançar a salvação, nós precisamos adorar a Deus. Ué, mas não era só, né, aceitar Cristo como Salvador? E agora nós precisamos adorar a Deus? É isso, mas é isso mesmo. A adoração nós fazemos a partir do momento que nós aceitamos a Jesus. Porque a adoração é reconhecer a soberania de Deus sobre a nossa vida. A adoração traz o sentido de que você reconhece que alguém é maior que você. Você reconhece a soberania de alguém. Então, quando nós nos prostramos, de que forma que nós demonstramos uma adoração? Quando nós nos prostramos diante de alguém. Então, significa que essa pessoa é maior que você. Essa pessoa é soberana sobre a sua vida. Então, quando nós reconhecemos isso, nós estamos adorando a Deus. E aí nós vimos que, após nós ter esse reconhecimento, nós temos também para com Deus a gratidão, né, por Ele ter nos dado a vida, por tudo que Ele faz na nossa vida, até por causa de Jesus, através do sacrifício de Cristo, nós temos gratidão por isso. E após essa gratidão, nós vamos servir, assim como Cristo nos serviu aqui, nós vamos servir a Cristo com a nossa vida, vamos entregar a nossa vida para viver a Cristo. Então, quando nós ouvimos essa palavra, lemos essa palavra, alguém falar sobre adoração, é isso que significa, é reconhecer a soberania de Deus, nós sermos gratos a Deus por ter nos resgatado, por ter nos salvado através de Jesus Cristo, e aí nós vamos servir a Deus, servir as pessoas. Então isso é adoração. Então muitas vezes alguém fala, pô, eu vou adorar a Deus, né? Já linka isso com o quê? Cantar um hino, né? Um louvor, cantar um hino, orar, fazer alguma coisa para Deus nesse sentido. Mas não é isso, isso é a última parte. Se você fizer qualquer obra, né, em serviço aqui nós falamos em obras, algo externo, né, o serviço é algo externo, eu demonstro ali que estou fazendo algo, se você não primeiro reconhecer a soberania de Deus e não está fazendo isso por gratidão a Deus, isso aqui não vale nada, isso aí não é adoração. Então não adianta eu cantar o louvor, não adianta eu fazer muitas coisas ali e não ter ali o meu coração voltado para Deus. Então só para entender isso, né, Deus, ele exige adoração. Tanto que está lá nos 10 mandamentos, né, que somente a Deus adorará. Nós não devemos nos prostrar a outros tipos de deuses. Então Deus exige isso de nós. Então no Antigo Testamento, já lá no começo, Deus fez também essa exigência para que pudesse ali ter novamente esse contato com o ser humano, esse relacionamento de adoração, né? De reconhecer a soberania dele, de ter ali a gratidão, ter ali a obediência, através das obras. Aí, quais tipos de obras que precisavam ser feitos no Antigo Testamento? Olha só, o sangue, ele representa o quê? Vocês sabem o que representa o sangue? Sacrifício. Se nós tirarmos todo o sangue nosso aqui, o que acontece? Morremos. Muito bem, filha, parabéns. Nós morremos. Então o sangue, ele representa A morte. Vida. a vida. A vida. Né? E Deus deu inicialmente para nós uma vida eterna, certo? Vida eterna. Então o sangue representa vida. Mas a partir do momento do pecado, o que aconteceu? Entrou aqui o intruso. Morte. A morte. Então perdemos a vida eterna, né? Aqui na terra. E entrou a morte. Então todo o sacrifício, né, entrou aqui no Antigo Testamento. Deus começou a exigir após a nossa queda, né, os sacrifícios.
Sacrifício é o quê? Derramamento de sangue. E o sacrifício, ele representa a expiação. A expiação é alguém tomar o teu lugar. Expiar o seu pecado. É alguém tomar o seu lugar no pecado. E o sacrifício, ele fazia isso. Começava a se derramar sangue de animais, para que o sangue do animal, ele substituísse o nosso sangue. Para que a gente pudesse ter algum tipo de contato, o ser humano, né, tivesse algum tipo de contato com Deus ali. Então a salvação no Antigo Testamento exigia sacrifício. Então só explicando o porquê, o que é esse sacrifício, né? Sacrifício é um derramamento de sangue em substituição do nosso sangue, porque pra gente entrou o pecado, então entrou a morte, então em vez de nós, os seres humanos, morrerem, ele matava um animal, derramava ali o seu sangue em substituição, para que pudesse ter ali a salvação. E sacrifícios e outra exigência de Deus era a obediência. Então precisava dessas duas coisas. A obediência, voltar à obediência àquilo que Deus mandava, e sacrifício. E o sacrifício já era, né, uma obediência. Tanto que nós vamos ver lá no Antigo Testamento que Caim e Abel ofereceram sacrifícios a Deus. Só que Abel ofereceu um sacrifício de derramamento de sangue. Ele ofereceu ali um cordeiro, uma ovelha ali para Deus, e Deus aceitou o sacrifício. Aí nós vamos vendo, na sequência, os patriarcas todos ali do Antigo Testamento oferecendo sacrifícios. Ali a Bíblia não fala, né, no sacrifício de Caim e Abel, que Deus pediu aquilo. Não tem. Tem uma parte na Bíblia que Deus pediu, mas provavelmente Deus havia orientado, né, para fazer esse tipo de sacrifício. Mas Abel foi lá e ofereceu. Aí nós temos lá depois Noé, ele oferece sacrifícios a Deus. Aí nós chegamos a Abraão. Abraão vai para oferecer o seu próprio filho. É porque Deus havia pedido, né, seu único filho. Mas lá depois Deus substituiu por um cordeiro, né, o filho dele. Queria ver só a questão da fé de Abraão, né, que Abraão depois foi considerado aí o pai da fé. Aí Moisés, quando nós chegamos em Moisés, aí que isso aqui foi oficializado, os sacrifícios foram oficializados para todo o povo de Israel. Então olha só como é que era a salvação. Chegou a um ponto no Antigo Testamento, a um ponto que todas as pessoas se afastaram de Deus. Após o dilúvio, Deus matou lá toda a humanidade, ficou somente a família de Noé, e a partir da família de Noé, eles ali estavam servindo a Deus, oferecendo sacrifícios, e eles se afastaram. O povo se afastou, todo o povo se afastou, e não tinha mais ninguém que servia a Deus, mais ninguém. Todos serviam a Deus pagãos, a estatuetas, né? Levantavam estatuetas e adoravam a Deus. Aí Deus chamou quem? Abraão. Do meio desse povo pagão. Abraão era um pagão. Abraão era alguém que adorava deuses. Não se tinha mais o conhecimento do Deus único. Depois foi reconhecido como Deus de Abraão. Por quê? Porque ninguém reconhecia mais Deus. E aí Deus fala com Abraão, e isso a Bíblia fala que foi imputado por justiça, porque Abraão ouviu Deus e creu em Deus. E a partir desse momento, Abraão oferece ali, né, os sacrifícios. Deus provavelmente, veja que essa questão de oferecer sacrifícios, todos os povos pagãos começaram a seguir, oferecendo sacrifícios para os seus deuses. Era algo que entrou na cultura do povo antigo.
Então o que acontece? Após Abraão, Abraão segue, né? Deus escolhe, segue a servir a Deus, então Deus separa um povo. Separa um povo para ele. Qual povo que era? Israel. Que eram os descendentes de Abraão. Através de Abraão, Isaac e Jacó, Deus vai fazendo ali um povo. Então a salvação, ela só vinha através de Israel. Por quê? Porque Israel era o único povo que adorava a Deus. Os demais adoravam aos deuses pagãos. Então a salvação, para ser salvo, precisavam ser de Israel. Porque Israel era o que oferecia os sacrifícios ao Deus verdadeiro. Aí, através de Moisés, a partir de Moisés, a lei foi instituída. Agora, nós temos uma lei escrita. E antigamente nós tínhamos, antes de Moisés, a lei era oral. Falado? Era falado, era passado de pai para filho. Era oral, né? Não tinha nada escrito. Então, era uma cultura. O meu pai sacrificou, eu vou sacrificar também, porque é algo que Deus quer. Mas, a partir de Israel, isso passa a fazer parte da lei, o sacrifício. E nós vemos lá, vamos ler lá em Êxodo. Então, se nós lermos lá, a partir do capítulo 20 de Êxodo, é toda a explicação da lei. Né? Deus manda Moisés escrever a lei, né, dá os 10 mandamentos, o próprio Deus escreve os 10 mandamentos nas tabuletas de pedra, e depois as demais Moisés escreve, Deus manda Moisés escrever. E aí Moisés, antes de nós lermos, o que Deus fala para Moisés? Moisés, o povo tem que fazer sacrifício, certo? Só que ele tem que fazer sacrifício num lugar chamado altar, que era algo que já se fazia. Pegava algumas pedras e geralmente ia num lugar alto, né, numa montanha, no monte, fazia ali um altar de pedra e oferecia o sacrifício ali, lugar alto. Então altar, né, que significa que é um lugar alto. Então Deus manda Moisés, através da lei, dizer que precisa fazer os sacrifícios num altar. Aí, além de um altar, agora Deus fala, vai ter que ser um lugar específico. Mas como nessa época eles estavam vagando no deserto, ainda não tinha um lugar para ficar, todas as vezes que eles chegavam no lugar, logo eles já tinham que sair. Então, Deus mandou construir um tabernáculo, porque o tabernáculo era uma construção, era feito de tenda, né? Em que eles poderiam desmontar e montar toda vez que eles em outro lugar, toda vez que eles precisassem mudar de lugar. Então, através da lei, tinha que oferecer sacrifícios no altar dentro do tabernáculo. Então isso aqui, não podia fugir mais dessa regra. Antes se ofereciam nos montes, em qualquer lugar ali, os patriarcas ofereciam. Agora tem que oferecer no tabernáculo, ali no altar. Então, para que tivesse um relacionamento com Deus, precisava fazer isso. Né? E o lugar onde se oferecia o sacrifício se chamava holocausto. Certo? Lê por gentileza lá para você. Êxodo 29, capítulo 40, versículo 42 ao 45. 42. Esse será o holocausto, contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo. Falar contigo ali. E ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. E habitarei no meio dos filhos de Israel e lhes serei por Deus. 46 também?
Não só até o 45. Obrigado. Então veja só. Então Deus instituiu essa lei para que o povo precisava, todo o povo de Israel, né, e se alguém não fosse do povo de Israel e quisesse servir a esse Deus verdadeiro, ele ia fazer parte do povo, né, ia para o povo de Israel e também era salvo, mas precisava obedecer à lei. Aí já tinha uma lei escrita, né, a lei já existia antes, mas era oral. Mas aqui se exigia então a obediência irrestrita da lei e os sacrifícios. Então isso tinha que ser externalizados, né, para que pudesse ter o contato com Deus, pudesse alcançar a salvação. Então era dessa forma que funcionava a salvação. Então os sacrifícios, eles eram oferecidos para tudo. Perdão de pecados, sacrifícios de gratidão, sacrifícios para uma boa colheita, vários tipos de sacrifícios iam sendo oferecidos. E a partir do momento que Moisés ele entrou aí para a partir do momento que o povo de Israel ele conseguiu a sua terra, um lugar fixo para ficar, foi construído o templo. Foi construído um templo fixo agora, aonde não se fazia mais os sacrifícios então mais no tabernáculo, e agora no templo. E esse templo ele ficava em Jerusalém. Então todo o povo cresceu, né? Agora tem uma terra. Então todo o povo de Israel, uma salvação ela vinha de Israel, todo o povo de Israel, ele precisava ir em Jerusalém e fazer o sacrifício no templo. Então essa era a forma de contato com Deus. Essa era a forma de ser salvo. Então eu precisava ir em direção a Jerusalém, até o templo, oferecer meu sacrifício para perdão de pecados, para que Deus ouvisse a minha oração, para que eu tivesse ali um contato com Deus e para que eu fosse salvo. Então se você, a partir do momento que você não fizesse isso aí, você não tinha como ser salvo. Então esse ritual, então a salvação ela era através de rituais, e esses rituais eles perduraram até a chegada de Cristo. Então todo esse ritual, essa caminhada de ir até Jerusalém, porque até o povo de Israel cresceu e cada tribo tinha o seu lugar, eles ficavam longe, eles caminhavam às vezes quilômetros de distância para chegar até Jerusalém, chegar até o templo para poder oferecer sacrifício. E eles não podiam oferecer sacrifícios em outro lugar. Antes se oferecia, né, de ter ali o templo, se oferecia os sacrifícios nos lugares mais altos, né, que as pessoas desejavam. Depois não. Estava na lei de Deus que os sacrifícios tinham que ser oferecidos. E olha, tinham que ser oferecidos em Jerusalém, no templo de Jerusalém, no altar, e tinha que ser oferecido pelos sacerdotes. Né? Não era você mais que... Não era que nem Abraão fez lá, ele mesmo ofereceu sacrifícios. Não era como Caim e Abel fizeram, não era como Noé fez, não. Agora tem um sacerdote e é ele que oferece o sacrifício. O teu papel é levar o sacrifício até ele, levar a ovelha, os animais que, né, se ofereciam sacrifícios ali, e o sacerdote fazia esse ritual. Então, lembrando, era ritualístico, era externo, a salvação era externalizado, né, dessa forma. Então, a partir do momento, vamos entrar aqui para o Novo Testamento, a partir do momento que Cristo veio, isso aqui, ó, já não precisa mais. A questão da obediência da lei, então o povo ele obedecia a lei porque estava escrito na lei. Estava escrito no papel. Então o povo obedecia. A lei diz para não matar,
não vou matar. Então acabavam ali obedecendo, não porque a lei, eles não entendiam porque o motivo daquilo. Só faço porque a lei diz que não é para fazer. E isso eles acabavam falhando. Então, através de Cristo, nós não precisamos cumprir a lei para ser salvo. Através de Cristo, nós cumprimos a lei porque já somos salvos. E é Cristo que nos faz vencer o pecado. Obedecer a Deus é vencer o pecado. É a passar a seguir aquilo que Deus quer. Então, aqui já não vale mais. Então, é só através do sacrifício de Cristo. Então, o que Jesus fez? Ele foi um sacrifício perfeito. Então, os animais que morriam, derramavam o seu sangue ali para que a gente pudesse, como ser humano, ter esse contato com Deus, alcançar a salvação, eles foram substituídos por Cristo, o sacrifício perfeito. Quando Cristo morre na cruz, ele derrama o seu sangue, que é a vida, ele dá a vida por nós, ele nos salva e nós não precisamos fazer mais sacrifícios de animais. Então já não precisa mais. E Cristo, ele obedece à lei, ele cumpre a lei. Então Cristo foi o cumprimento, ele foi o cumprimento da lei. Então nós não precisamos cumprir a lei para sermos salvos, porque Cristo cumpriu por nós. Então a salvação é só através de Cristo. Para a gente entender isso, não precisamos fazer mais nenhum tipo de ritual para ser salvo. Não precisamos realizar nenhum tipo de obra para ser salvo. A salvação, ela é através de Cristo. Olha o que diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Olha só, coisa maravilhosa, né? Então, nós fomos feitos para as boas obras. Então, as obras que nós vamos fazer é após ter aceitado a Cristo, é após ser salvo, já alcançamos a salvação. Então, essas obras que nós vamos realizar é adoração a Deus. Nós vamos adorar a Deus através das nossas vidas, através do serviço que nós vamos realizar para as pessoas, né? Nós somos agora servos, e servos das pessoas, nós vamos servir, né? Então veja aqui, ó, rituais não precisamos fazer mais, não precisamos fazer obras para alcançar a salvação. Isso que não fica claro para muitas pessoas. Elas acham que elas conseguem comprar a salvação através das obras. Elas acham que elas precisam fazer algo para Deus para alcançar a salvação. E se a partir do momento que elas não estão realizando aquilo, elas se sentem culpadas. É porque não, eu tenho que fazer porque senão eu perco a minha salvação, né? Ou eu não vou ser salvo. Então nós vamos entender hoje, algumas coisas que as pessoas acham que elas precisam fazer para ser salvas. Elas só vão alcançar a salvação se elas fazerem isso. E elas ficam preocupadas se elas não fazem. Então a primeira coisa que as pessoas acreditam que precisam fazer para ser salvos é ler a Bíblia. Não, primeiro vou colocar aqui, não vou colocar ler a Bíblia mesmo. Depois nós... Então, existem pessoas que acreditam, né? Se você que de repente está me assistindo e acredita nisso, nós não precisamos ler a Bíblia para ser salvo. Parece, como é aquela palavra? Parece uma contradição. Não parece uma contradição? Que a Bíblia nos orienta. Precisa ler a Bíblia, mas tem que saber o que tem na Bíblia. Pois é, a Bíblia diz, está escrito na Bíblia assim, ó, examinai as Escrituras, nós lemos isso
acredito que eu acho que foi na aula passada, examinar as escrituras porque vocês têm nelas, né, vão encontrar nelas a vida eterna. E depois, de repente, não precisa ler a Bíblia para ser salvo? Como assim? É isso que nós estamos falando. Se a gente precisa de algum ritual para ser salvo, então o sacrifício de Cristo não valeu para nada. Né? O sacrifício de Cristo é suficiente para a nossa salvação. Então, ler a Bíblia para ser salvo, não. Nós lemos a Bíblia porque Precisamos já aprender. somos salvos. Ah, sim. E é um manual de instrução para saber para que É um manual de instrução. Pode acontecer das pessoas aceitarem, isso acontece muito das pessoas aceitarem Jesus e nunca ter tido a chance de ter lido a Bíblia. Alguém veio e pregou a palavra de Deus para ela e ela aceitou Jesus como Salvador, de repente morreu. Foi salvo. Ela não precisou ler a Bíblia para ser salvo. Por que nós lemos a Bíblia, né? Porque a Bíblia, ela nos ajuda, ela faz parte aqui, gente, da espiritualidade. Existem pessoas, nós já falamos isso também em aulas passadas, que existem pessoas mais espirituais umas das outras, mas não existem pessoas mais santas. Todos somos santos e somos igualados àqueles que aceitaram Jesus nesse sentido. A espiritualidade, sim. Tem pessoas que entendem mais da Bíblia do que outros. Portanto, e seguem a Bíblia e, portanto, às vezes erram menos. Né? Então, são pessoas mais espirituais. Mas, elas não são mais santas nesse sentido. Então, ler a Bíblia, eu não preciso fazer para ser salvo. Eu preciso fazer para ser espiritual. E quanto mais eu conheço da Bíblia, menos a probabilidade de eu errar. Mais eu vou saber o que Deus quer para mim. Então, a partir do momento que eu aceitei a Jesus, eu vou ler a Bíblia para adorar a Deus, porque eu quero aprender mais de Deus. E existe um desejo. E não para alcançar a salvação. Outra coisa que muitas pessoas acreditam que precisam fazer para ser salvo. Bom, peraí, antes de entrar nessa parte, olha só, a Bíblia, ela, na própria Bíblia, não fala para ler. A Bíblia, ela orienta a examinar as Escrituras e a meditar nas Escrituras. Eu posso ter lido a Bíblia umas 30 vezes, a Bíblia completa. Mas se eu não meditar nela e não colocar em prática aquilo que eu aprendi da Bíblia, não me valeu nada. Então só ler a Bíblia não é o suficiente. Não é o suficiente. Eu preciso ler e eu preciso meditar sobre o que a Bíblia quer me ensinar e colocar em prática. Certo? Outra coisa, muitos acreditam que precisam fazer para ser salvo é orar. Lembrando, isso aqui é um ritual externo. Isso aqui a gente não precisa fazer para alcançar a salvação. O que é orar? Orar é o momento que nós tiramos para conversar com Deus. É para abrir o nosso coração com Deus, pedindo ajuda, sendo grato, agradecendo, pedindo orientação. Nós fazemos isso. E a oração, ela não serve para a gente alcançar a salvação. Mas da mesma forma que a Bíblia, a oração, ela me faz mais espiritual. Ela me faz mais forte para vencer o pecado. Então, algumas pessoas às vezes, eu não estou orando, esqueci de orar e tal, eu posso perder a salvação. Não é nesse sentido. Você vai perder a salvação se você pecar. E pecar, e pecar continuamente, né, se tornando aí uma prática. Outra coisa que muitas pessoas acreditam que precisam fazer para ser salvo: ir à igreja. Esse aqui é um ponto de muita confusão.
Ó, a Bíblia orienta a nós examinarmos as Escrituras. A Bíblia nos orienta a nós orarmos, orai sem cessar, vigiai e orai. Mas para que nós sejamos espirituais, para que nós não venhamos errar. E a Bíblia nos orienta a não ir não é que a Bíblia nos orienta a ir à igreja, a Bíblia nos orienta a congregar, há uma diferença. Nós vamos falar mais pra frente sobre esse assunto específico. Mas a igreja, quem é a igreja? A igreja somos nós. Somos nós individualmente, somos nós coletivamente. Então, nós somos a igreja. Nós precisamos, a Bíblia fala para nós congregarmos. O que é congregarmos é nos reunirmos. O lugar onde nós nos reunimos é a congregação. Então a Bíblia nos orienta a sempre nos reunirmos entre os nossos irmãos. E quem que vai se reunir? A igreja. A igreja se reúne. Nós não vamos à igreja. O certo é, nós não vamos à igreja. A igreja se reúne em um lugar. A igreja congrega. Nós vamos ver muito isso na Bíblia. A igreja que está lá na casa de fulano. É porque os irmãos estão lá, estão na igreja. A igreja em tal lugar. A confusão hoje é que as pessoas, elas acreditam que elas estão indo à igreja. Até um certo ponto não tem erro. Só colocaram o nome de igreja, o local. A construção. A construção, o templo aí confunde. Então muitas pessoas acreditam que quando a Bíblia se refere à igreja, quando a Bíblia está falando, ela está falando sobre esse templo. Ela está falando sobre esse local. E daí que vem a confusão de que ir à igreja, a pessoa precisa ir à igreja para ser salvo. E a partir do momento que ela não vai para a igreja, ela se sente culpada, por não ir. Está pecando e vai perder aí a salvação. Não faz sentido, tá? A Bíblia nos orienta sempre nos reunirmos entre os irmãos, para termos com os nossos irmãos a comunhão. Não importa o lugar, não importa o lugar. Se você está reunindo para ter comunhão, se você está se reunindo para aprender ou falar sobre Deus, está valendo. Está valendo. Significa isso você está demonstrando que você é salvo já, que você alcançou a salvação. Certo? Com dúvida aí ou não? Então, outra coisa que as pessoas acreditam que precisam fazer para ser salvo: dar dízimos. Nós não vamos entrar no detalhe dessa questão, mas na Bíblia, posso um dia ainda até fazer um vídeo sobre isso, uma aula sobre isso. A Bíblia nos orienta, nos mostra que dar dízimos era uma prática do Antigo Testamento e não do Novo. Então era um ritual. Aqui, ó, ritual, Dar dízimo era um ritual. Então, dar dízimo era obrigatório para o povo de Israel. Para o sustento do templo, para o sustento do sacerdote, para o sustento das viúvas, dos órfãos. O dízimo tinha essa função. E o dízimo, bem inicialmente, nem era dinheiro. Eram as primícias, as primeiras coisas que você tinha lá da tua colheita, dos teus animais, você dava como dízimo. Então o dízimo é um ritual, é uma prática do Antigo Testamento e não do Novo Testamento. Quando diz assim lá em Malaquias, que é muito usado na questão do dízimo, Senhor, Deus falando, através do profeta Malaquias, porque vós me roubais. Daí pergunto, mas aonde que nós te roubamos, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. E vemos que também é ofertas, dízimos e ofertas, não é só dízimo. Porque eles estavam
de fato deixando de dar o dízimo, né, ali naquele momento. Então, era obrigatório. Já no Novo Testamento não é obrigatório. Existe a prática do dízimo nas igrejas ainda, mas ele não é obrigatório. Então, você que serve a uma igreja, que está congregando em uma igreja, é membro de uma igreja, você deve dar dízimo com amor, uma prática de fé, de gratidão. Quer ler? Pode ler. Lá em Malaquias 3:10. Trazei todos os dias uma casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção, tal que nela vos adivinha maior abastança. Então, olha só, viu? Lá Malaquias, né? O Antigo Testamento. Está falando para quem? Está falando para o povo de Israel. Se nós formos olhar no Novo Testamento, não tem, acabou essa prática de dízimo. As pessoas ofertavam aquilo que elas desejavam. Eles davam o dízimo, mas aí assim, Deus prometeu ali para eles que eles não pereceriam só por de repente dar aquele valor, deixar que ter falta para eles. Na verdade, Deus abençoava para que eles tivessem mais, né? Na verdade, é abundância. Isso mesmo. Certo? Então, dar dízimos é um ritual, é uma prática que você não precisa fazer, a não ser que você faz parte de uma congregação, isso como é que eu posso dizer? Faz parte do estatuto, faz parte das regras da congregação que você serve, né? Dar dízimo. Então dê com alegria, com prazer. Mas biblicamente não existe essa obrigação. Então se você faz parte de uma comunidade em que a regra é essa e você não cumpre a regra, você peca pelo fato de estar sendo rebelde, desobediente, né? Não pelo fato de não fazer aquilo. Agora, se você não faz parte dessa comunidade, não precisa dar dízimo em algum lugar. Isso não faz sentido. Isso, biblicamente, não faz sentido nenhum. Outra prática que as pessoas acreditam. Falar em línguas. Aqui eu vou falar só com os pentecostais, tá? Que é os que acreditam nisso, né? Nas línguas estranhas. Para os pentecostais. Demais cristãos que não são pentecostais, aí já não serve isso, né? Então os pentecostais, muitos deles, acreditam que falar em línguas é uma demonstração de que você é salvo. E o que não fala a língua, não, tem que buscar o batismo com o Espírito Santo, que acredite-se nesse sentido, que para você falar em língua você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Se você não é batizado com o Espírito Santo, alguma coisa está errada contigo. E se você não falar em línguas, muitos acreditam nisso, que não vão ser salvos. Então há uma busca incansável por receber esse dom, por ser batizado, né? Mas não faz sentido. E muitos se frustram, né? Ele não consegue e acha que por isso está condenado. Para você que é pentecostal, que de repente está me ouvindo, não fala em línguas estranhas, não se preocupe com isso. Isto não vai afetar em nada na sua salvação. O que afeta a tua salvação é se você pecar. Nós não podemos esquecer disso. Vamos lutar contra o pecado, lutar para que não venhamos a pecar. Somente isso que Cristo quer de nós. Tá? Outra coisa que as pessoas também acreditam: participar da ceia. Mas tá lá na Bíblia, não tá na Bíblia também? Tá, claro que tá. Nós vamos lá dizendo que nós devemos participar da ceia. Mas nós participamos da ceia quando? Quando nós fazemos parte de uma comunidade. O que a ceia ela representa? Ela representa a comunhão com o corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? Somos nós. Cada um de nós fazemos parte do corpo de Cristo. Cada cristão que aceitou a Cristo como Salvador é membro do corpo de Cristo. E a ceia, ela vamos lembrar do sacrifício de Cristo através da ceia. A ceia é um memorial do sacrifício de Cristo. E nós fazemos isso demonstrando que nós temos comunhão com o corpo daquela, não só do corpo de Cristo, mas daquela comunidade. Como existem várias comunidades, existem várias igrejas,
né? Você vai demonstrar que você tem comunhão com aquela comunidade que você faz parte. Né? E não com o corpo de Cristo inteiro. Se fosse só uma única igreja, aí sim. Né? Então, participar da ceia é um ritual. E lembrando que nós não precisamos mais de rituais para alcançar a salvação. Nem o tipo de ritual. O sacrifício de Cristo é suficiente. Certo? Então, se alguém não participa da ceia, já fica preocupado. Deve ficar se preocupado porque se você não, qual que é o motivo. Tem que se preocupar qual que é o motivo. Por que você não está participando da ceia? Porque você não tem comunhão com teus irmãos? A igreja de Cristo aí já é um problema, né? Mas não significa que você vai perder a salvação por causa disso. Outra coisa e por último, ser batizado nas águas. Tá na Bíblia que nós precisamos ser batizados nas águas? Tá. Quem crer E for batizado será salvo. e for batizado será salvo. Mas e quem não tem a chance de ser batizado? E daí? Nós temos demonstrações na Bíblia, né? O ladrão da cruz não foi batizado. E tem muitas pessoas que elas não têm a chance de ser batizadas nas águas. E hoje há uma prática um pouco diferente do Antigo Testamento. Hoje para você ser batizado no Antigo Testamento, não, perdão, da Bíblia, não do Antigo Testamento, que essa é uma prática do Novo Testamento, né, o batismo nas águas. Mas há uma diferença. Porque hoje para você ser batizado nas águas, você precisa passar por um discipulado nas igrejas. Não é assim. Você aceita Cristo como Salvador, já é batizado. Certo? Não é assim que funciona? Não. Você leva um período. Você é discipulado até você ser batizado nas águas. Há um evento, há uma data marcada para que isso aconteça. Mas acontecia isso na Bíblia dessa forma? Não. A pessoa aceitava Cristo e era batizado na hora. O batismo acontecia naquele momento. Então, as pessoas então aceitava Jesus, ela já sabia. Eu quero ser batizado nas águas porque eu preciso ser batizado. Mas a prática de hoje é diferente. Então, se nesse período que você está sendo discipulado, nesse período que você está sendo preparado, você morre, aí você não vai ser salvo? Não faz sentido. Não faz sentido. Então, o batismo, o que é o batismo nas águas? O batismo nas águas, você está confessando, ou demonstrando, vamos dizer assim, demonstrando para as pessoas, para o mundo, que você aceitou Jesus. Então quem aceitou Jesus verdadeiramente tem o prazer de fazer isso e quer ser batizado nas águas. Decisão publicamente. Isso. Publicamente você está demonstrando para o mundo, para o diabo, para todo mundo, eu aceitei a Jesus, eu morri para o mundo, estou nascendo para Cristo. E todos que já foram salvos, aceitaram Jesus, eles querem ser batizados. Então, o problema é, por que você não quer ser batizado nas águas? Porque você não tem certeza? De fato? Então, não aceitou Jesus verdadeiramente. Aquele que tem dúvida do próprio batismo, tem dúvida da sua salvação e tem dúvida da sua salvação, de fato, ainda não aceitou. Precisa aceitar Jesus. Então, o batismo nas águas, ele não salva. Tem pessoas que acreditam, se eu não for batizado, eu não vou ser salvo. Não. Basta você aceitar a Cristo como Salvador novamente, o sacrifício de Cristo é suficiente. E acabou. Certo? Então é isso, só para tirar essas dúvidas, para de repente alguém que está vendo tem essas dúvidas, que precisa fazer isso para ser salvo, não precisa não. Entendeu? Basta aceitar a Cristo e esses rituais que se fazem, isso é a demonstração que você já é salvo. Aí você faz isso com prazer. Nós encerramos então essa série de estudos sobre a salvação. A partir da próxima aula vai ser já outro assunto. Nós vamos falar, bem provavelmente na próxima aula, especificamente sobre o pecado, quais são as consequências do pecado na nossa vida. Para a gente meio que continuar com esse assunto, né? Mas sobre a salvação nós encerramos ali. Tá bom? Até a próxima aula. Deus abençoe a todos.